Então, tá bom, vamos começar. Boa noite a todos. Meu nome é Luana, eu sou residente do Instituto do Cérebro. Eu trouxe dois casos aqui para discussão, tá? Então, vamos começar aqui com o primeiro caso. Um paciente de 11 anos com um relato materno de cervicalgia há mais de 3 anos, que ocorria mais comumente à noite. Foi levado algumas vezes ao pronto atendimento, sendo diagnosticado com dor postural. Os episódios ocorriam de forma esporádica, com períodos de semanas assintomáticos. Ele evoluiu com episódios de cefaleia e vômitos, procurou uma UPA do Espírito Santo, realizou uma TC, que identificou uma lesão medular, sendo solicitado encaminhamento para esta unidade hospitalar. Aqui nós temos o T1 3D no córtex sagital. A gente já identifica que tem uma volumosa formação expansiva intradural e extramedular, localizada aqui anteriormente, que ela inicia desde a junção aqui bulbo pontino, né? E ela se estende inferiormente até os níveis cervicais inferiores visualizados, né? É uma lesão predominantemente hipointensa no T1. Tem algum foco aqui mais de baixo sinal. Você vê que tem uma compressão extrínseca aqui significativa, né? Também aqui sobre o bulbo. Aqui também essa região do vermes inferior também. Não é notado aqui uma hidrocefalia significativa. E a gente identifica uma outra lesão aqui com um aspecto, uma intensidade de sinal semelhante, insinuada aqui na topografia da cisterna interpeduncular e supracelar. No FLAIR, a lesão aqui mostra melhor, né? Uma intensidade de sinal ISO, né? ISO intensa, comparada aqui ao córtex. A insinuação dessa segunda lesão aqui de menor dimensão na cisterna interpeduncular. E aqui um corte mais abaixo, ali ao nível próximo ao forame magno, que a gente identifica o canal do hipoglosso, né? A lesão, ela parece que até engloba aqui o segmento intracraniano das artérias vertebrais, e aqui é difícil de visualizar por conta da intensidade de sinal, aqui heterogênea, né? Um pouco intermediária, e a gente consegue identificar aqui um pouco a medula aqui rechaçada, né? O bulbo rechaçado aqui posteriormente. Vai ser mostrada melhor no T2. Aqui a gente tem o T2. Então, olha só, olha aqui seria a medula, a porção bulbo, né, medula oblonga, né, o bulbo, rechaçado posteriormente pela lesão, uma lesão assim com hipersinal no T2. Aqui na difusão, esse daqui é o mapa de ADC, e aqui a difusão não tinha uma restrição significativa à difusão, talvez esse componente, alguns componentes aqui, mas ficaram difíceis de falar que tem uma redução considerável. E o SWI, ele mostra alguns focos pontiformes aqui com artefato de susceptibilidade, né, no interior da lesão, que pode corresponder a pequenos focos de sangramento ou calcificações. Aqui o T1 volumétrico, né? Aqui o já mostrado sem contraste, e aqui à esquerda o pós-contraste, com uma impregnação heterogênea aqui, né, pela lesão, essa lesão aqui extramedular. Já essa daqui, ao nível da cisterna, já não impregna tanto, né? A captação heterogênea, provavelmente alguns focos, ou de cistos intratumorais ou de degeneração necrótica. Bom, mediante essa lesão grande, a gente nem viu a porção distal da lesão, foi efetuado o estudo do neuroeixo também como complemento, e a gente vê que a lesão, aqui é um T1, a lesão aqui ela é predominantemente até ISO, né? Aqui é o T2, uma lesão hiperintensa, e aqui é a sequência STIR. A lesão apresenta até um sinal um pouco mais alto, e a gente consegue identificar que a lesão se estende aqui até a altura do corpo vertebral de D12. Aqui, pós o contraste,
né, a lesão aqui, ela tem um realce, que também se estende até o nível dessa vértebra. O estudo torácico não mostrou muitas alterações significativas, mas esse corte aqui ao nível da transição tóraco-lombar e também aqui das peças sacrais, a gente já identifica que no T1 tem algumas lesões aqui, com sinal aqui ISO, aqui, meu mouse está com problema, aqui junto à face aqui dural, olha aqui mais atrás, junto também, outra maior aqui, e aqui também no final do canal raquiano. Aqui no T2, aqui a gente vê que essas lesões têm um baixo sinal no T2, aqui também são elas, baixo a um hiper, né? E aqui, ó, mais lesão no interior aqui do saco dural. E aqui um T1 pós-contraste com supressão de gordura mostra que essas lesões impregnam pelo contraste, né? Aqui também, todas, é importante ver isso, porque às vezes no T2 a gente pode ficar com dúvida, por exemplo, aqui em algum artefato de fluxo, então é importante ver se isso persiste nas demais sequências, né? Então a gente vê que essas lesões foram identificadas em todas as sequências e apresentaram um realce pós-contraste. Então, dando seguimento ao raciocínio diagnóstico, tentando juntar todas as peças, é uma lesão, esse diagnóstico é extremamente raro, mas eu já vou falar aqui o histopatológico, que evidenciou se tratar de um ependimoma anaplásico, grau 3 da OMS. Só para mostrar aqui, então, o pós-op dessa lesão, né? Essa criança, ela foi realizada aqui uma craniotomia suboccipital mediana, foi retirado também o arco posterior de C1, e foi, infelizmente, ressecado só parte da lesão, né? Essa porção aqui, mais ali na junção crânio-cervical, foi a lesão que foi ressecada. Ainda persiste lesão residual ainda, porque não foi possível a retirada completa, porque durante o ato cirúrgico, essa lesão ela estava aderida à pia mater, e ela também estava envolvendo ali os nervos periféricos, né? Então foi de difícil ressecção. Esse paciente seguiu para o acompanhamento no INCA para complementar com protocolo de quimioterapia. Então, falando do ependimoma extramedular, é uma entidade extremamente rara, né? Então, é extramedular e intradural, né? A gente tem também o variante chamado de mixopapilar, que ele é exclusivo ali mais da porção do cone medular, próximo ao cone medular, mais junto à cauda equina. São tumores extremamente raros. A provável origem é que ele vem oriundo de células ependimárias ectópicas, né, que se desprenderam ali durante o fechamento do tubo neural. A disseminação licórica, que foi o que a gente viu nesse caso, ela ocorre em apenas 11% dos casos e geralmente ela está associada a graus mais elevados, né, do tipo 3, que foi o caso fechado do paciente. Então, na ressonância, geralmente, a característica de imagem é apresentar um hipossinal em T1, um hiper heterogêneo sinal no T2, geralmente não restringe, e é comum a presença de cistos e sangramentos, né? Aqui mostrando casos da literatura, uma lesão pequena, né, comparada com o que a gente foi ilustrado, nível torácico aqui, né, uma lesão, aqui o ISHIR, uma lesão um pouco heterogênea com um hipersinal no ISHIR, aqui é um T1 pós-gadolínio, olha o realce da lesão, né, e aqui rechaçando anterolateralmente a medula. Foi feito um T2 gradiente que identificou aqui bem na superficialidade, né, superior e inferior, um artefato de susceptibilidade, que aí, de acordo com a prevalência de sangramento, né, isso é uma imagem sugestiva de ependimoma, né, bem comum encontrar áreas que sangram. Outro caso da literatura, já mostrando aqui uma apresentação cística, né, sólido-cística, né, componentes que podem ser cistos peritumorais ou mesmo de degeneração. Aqui no T2, essas áreas com hipersinal semelhante ao líquor,
que nas demais sequências, né, corresponde também à intensidade licórica, não há realce aqui nessa cavidade. Essa lesão aqui foi também um extramedular, apesar de ser difícil a dissociação aqui, né, da medula, a gente quase não vê. E aqui num corte axial, mostrando as formações císticas aqui, com alto sinal, aqui a sequência é uma sequência panerária em T2, a medula aqui totalmente rechaçada lateralmente. Esse também foi um caso com disseminação leptomeníngia da literatura numa criança. Outro caso, mostrando aqui já de um tamanho intermediário, né? Então, é uma extensão aqui, né? É uma lesão expansiva intradural, extramedular, a gente vê a medula sendo comprimida aqui posteriormente pela lesão. A lesão estende do nível de C3 a C6. Tem alguma alteração também de sinal aqui na medula, né? Provavelmente aí por compressão extrínseca. E aqui no corte axial tem um pós-contraste, a lesão, a medula rechaçada aqui posteriormente, e a lesão com uma captação realce pelo contraste. Esse caso aqui é o caso que eu achei o maior que teve ainda descrito na literatura, né? Também numa criança. Pega um segmento grande, maior do que esse que a gente mostrou, tem áreas císticas, provavelmente aqui de permeio. Aqui no corte axial, T1 pós-contraste, a gente vê que a medula está rechaçada aqui anterolateralmente, também pela lesão. Caracterizando que é uma lesão extramedular e intradural. Isso aqui é importante, essa imagem aqui no axial, para poder definir quanto maior, mais difícil. Então, o axial ajuda muito para poder diferenciar a natureza dessa, a localização dessa lesão. Esse caso desse ependimoma gigante, aqui é demonstrando pós-op, né? Então, foi feito total retirada da lesão tumoral, ou seja, foi um tumor que não estava aderido às estruturas piais, a nervos cranianos ali. Então, a gente vê que a medula está aqui, preservada, aqui a topografia do cone, e aqui um realce aqui dural, né, extenso, difuso, devido a alterações pós-manipulação cirúrgica, já esperado. E aqui mostrando também aqui a medula, com um realce aqui dural, circunjacente, né? Então, foi uma cirurgia que teve bastante sucesso. Aqui, nesse mesmo caso, mostrando a peça cirúrgica, né, do ependimoma, né, uma lesão extensa, grande, que foi ressecada. Aqui estaria o link da literatura, nesse caso. E falar do tratamento, né, o ideal é fazer a ressecção completa desse tumor. Na grande maioria são tumores encapsulados, né? Pode haver realmente a ligação ligação microvascular à medula por conta da nutrição, mas isso não impede deles serem removidos completamente. Pode haver adesão à pia mártir, isso pode dificultar um pouco o procedimento cirúrgico, né? Tanto também ali com relação aos nervos periféricos. E é recomendado um acompanhamento próximo de pacientes com esse diagnóstico devido ao potencial de recorrência, metástase, transformação anaplásica, que é onde entra terapêuticas como a radiocirurgia, radioterapia adjuvante, por conta aí já desses sinais de alterações malignas. Diagnósticos diferenciais para citar das principais lesões, as mais comuns, né? Esse é um caso raro, atípico, mas as lesões mais comuns, extramedulares e intradurais, em primeiro lugar são os schwannomas, seguido do meningioma espinhal. Para mostrar aqui o schwannoma, né? Então, é um tumor que o schwannoma, diferente do neurinoma, ele se origina só da bainha neural. E eles acometem preferencialmente as raízes sensoriais dorsais. Então, há um rechaço dessas raízes, geralmente a localização é dorso lateral. O schwannoma, ele tem a forma mais ovalada, o neurinoma, ele costuma ser mais fusiforme. E você pode identificar um sinal que ajuda muito, quando ele tem extensão para o forame neural, quando esse tumor se estende para o forame, então ele faz um sinal, ele faz um alargamento do forame e um sinal do Alter, que eu vou mostrar a seguir. É importante aqui também lembrar que os schwannomas, se for mais de um, lembrar da neurofibromatose tipo 2. Tá? Então, assim, o sinal aqui é um T1 pós-contraste, mostrando um schwannoma, né? O diagnóstico
histopatológico, mostrando aqui o rechaço, né? Ele está lateral, ele está grande, né? Então, geralmente é hipossinal, isossinal em T1, hiper, e ele tem uma apresentação também que pode ser heterogênea no T2, e a característica do chivanoma, tanto espinhal quanto intracraniano, é de não restringir a difusão. Aqui é o exemplo de um chivanoma da cauda equina, logo abaixo aqui do cone medular. Aqui mostrando o chivanoma, o sinal do Alter, aqui ó, a lesão, que é isso tudo, alargando o forame neural, se protuindo aqui extraforaminal, né? Aqui no corte axial, uma impregnação heterogênea, e aqui num corte coronal, mostrando essa forma do Alter. Para lembrar aqui, né, o achado na TC, então são lesões de crescimento lento, né, lesões benignas que tendem a remodelar o osso, então você vê que aqui tem um alargamento ósseo, um tecido aqui com necessidade de partimose ocupando essa cavidade, e uma coisa importante para citar, sinais de remodelamento, tudo infere natureza benigna, né? Doença tumoral benigna. Olha aqui o osso corticalizado, né? Não se trata de uma lesão lítica, que a gente não vê a cortical óssea. Então, isso aqui é um sinal de benignidade, né? Houve um remodelamento ósseo já de longa data, aqui já num corte sagital da coluna, mostrando esse alargamento aqui ao nível também do forame. O meningioma espinhal também é um grau 1, é benigno da OMS, geralmente são pequenos, preferência aí do nível torácico. Eles falam aqui que a localização predominante é lateral ao canal medular, também, assim como o chivanoma, lembrar que mais de um, ou com achado intracraniano, lembrar da neurofibromatose tipo 2, e o importante, que eu acho que faz o diagnóstico realmente sugestivo de meningioma, seria o sinal da cauda dural, mas ela é só presente em torno da grande maioria dos casos, né, 70% dos casos, que seria que a gente vê bem, consegue visualizar melhor a cauda dural no T1 pós-contrastes, né, você vê que seria esse o sinal. Essa cauda dural, ela se trata, aqui não é tumor, aqui não tem célula neoplásica. Isso aqui se trata de um espessamento dural reacional à base de implantação dural ali do tumor. Geralmente essa cauda dural é pequena, ela não excede a 1 ou 2 centímetros, né? É um dado importante também para outros diagnósticos diferenciais que eu vou mostrar. Aqui exercendo uma compressão extrínseca na medula, geralmente é hipoaiso em T1, hiper em T2 e tende também a não restringir. Bom, então assim, já que falando de ependimoma, né, eu não poderia passar pelo ependimoma sem citar as principais apresentações mais comuns que a gente vê, né? Então, rapidamente, só para mostrar alguns casos importantes, eu queria só citar aqui que os ependimomas são tumores de crescimento lento, eles surgem através de células que revestem os ventrículos cerebrais, bem como também o canal central na medula, que está contido dentro da medula espinhal. Então, só para poder ilustrar o que eu estou falando, aqui a gente tem o quarto ventrículo, aqui no finalzinho do quarto ventrículo, terminando, a gente vê que tem uma protuberância aqui posterior, aqui ao nível do bulbo, né, do tronco cerebral, essa estrutura é chamada de óbix. Então, entre o óbix e essa parede anterior do quarto ventrículo é onde começa o canal central da medula, é exatamente aqui. Então, a gente não consegue ver, mas é uma estrutura tubular fininha que ela se encontra no interior do H medular e ela vai até o cone, até o final do cone. Aí aqui, só para ilustrar o que eu já citei, falando da neurofibromatose tipo 2, né, múltiplos meningiomas, e aqui, ó, onde eu falei mais ou menos, ao nível onde a gente tem o óbix, onde já começa o canal central da medula, é onde a gente vai costumar ver a localização típica dos ependimomas, né, eles ficam ali, eles são, o mais comum achado ependimoma ele ser intramedular. E eles podem ter vários tamanhos. Esse aqui é um pequeno, mas eles podem ser grandes, se assemelharem aí aos astrocitomas e aos gangliogliomas também. Olha, então, para citar aqui, o ependimoma
ele é o terceiro tumor mais comum da fossa posterior na criança, né? Geralmente ele está no assoalho do quarto ventrículo, crescimento lento também. Então, a imagem típica que eu queria mostrar é que ele tem uma característica que ele se estende para os forames laterais do quarto ventrículo, que é o forame de Lusca, e também para o forame de Magendie, do quarto ventrículo também. Então, viu essa imagem com esse aspecto, uma lesão mais centrada no assoalho do quarto ventrículo, com essa extensão para esses forames, é o diagnóstico de ependimoma, um achado clássico do ependimoma na fossa posterior na criança. Já o ependimoma intramedular, que eu citei, né? Então, assim, essa é a apresentação que a gente costuma ver. Geralmente é um tumor que ele pode ter a característica, né, de se estender a vários níveis, né, ao longo da medula. Aqui mostrando um foco, aqui é um T1, um foco de hipersinal, que significa sangramento, né? Eles tendem a sangrar, e é um achado mais comum no adulto, né? Entre a quarta e a quinta década, né? Só para ilustrar. E como eu citei, o ependimoma mixopapilar, eu vim trazer a imagem, porque geralmente é um tumor já com a característica extramedular e intradural. Geralmente a localização preferencial da variante mixopapilar é ali ao nível do cone, próxima ali às raízes da cauda equina, né? É uma lesão ovalada, ela alongada, ela capta contraste. São bem circunscritos, raramente eles infiltram, mas eles podem também aí fazer pode evoluir para malignidade, fazer disseminação também, tem alguns casos em literaturas raros. Algum comentário? Pode ir para o segundo caso? Caso bastante interessante esse ependimoma gigante, né? E, assim, Sim. E a questão dele é que não adiantaria só tirar a lesão, porque já tinha muita disseminação lá para cima e lá para baixo, né? Isso. Então, Exatamente. se ele não responde bem a quimioterapia, teria que fazer radioterapia de todo o neuro eixo. É bem complicado. Exatamente. Alguma coisa, Roberto? Está fechado o seu microfone. No cérebro, os ependimomas são geralmente dentro do ventrículo. Mas nas crianças é comum você ter o ependimoma parenquimatoso. Então, eu, por exemplo, toda vez que eu vi um tumor captante de contraste no parênquima em criança, eu boto como diagnóstico diferencial ependimoma. É muito comum. Esse caso aí, da medula, é um negócio muito raro. Eu tenho 2 casos, um caso meu, outro que me mostraram, e eu vi 2 casos também no hospital do cérebro. A coisa mais clássica é anterior à torácica baixa, T10, T11, T9, por ali. E você tem que saber que existe, né? Porque você não espera. Sim. O problema é que a gente fica ensinando os negócios para os residentes, você fala assim, ó, o ependimoma é central. Aí vem o cara e diz que tem um ependimoma fora, porque tem umas células perdidas. Outro dia nós tivemos um caso também, que foi um tumor da fossa anterior, que era um chivanoma do nervo olfatório. Pode isso? A gente fica ensinando que no nervo olfatório, né, não tem bainha, não tem células de chivan, mas tem o diabo do chivanoma das células olfatórias. A mesma coisa é o ependimoma, esse tumor e tinha que estar dentro da medula, e aí está fora. Os mixos papilares, não, classicamente, são eles originam do filo terminalis, eles são mais benignos. Tudo bem. É um caso muito interessante, parabéns. Vamos o seu segundo caso, então, para dar tempo de apresentar todo mundo. Tá. O segundo caso é um paciente masculino de 10 anos, apresentando paresia do óculo motor e abducente bilateralmente. Sem comorbidades, a única queixa que ele tinha já de longa data era de fadiga e algia nos membros inferiores, há 2 meses. Aqui o T1 volumétrico, né, na reconstrução coronal, mostra que tem uma lesão aqui na topografia dos seios cavernosos, né, com isocinal, né, semelhante aqui ao córtex, e aqui no espinheco T1 também, a característica de sinal no corte axial é a mesma, e a gente não consegue definir muito bem, sendo que aparece também um componente aqui em células, acometendo as células etimoidais posteriores, com a mesma intensidade sinal, podendo ser da mesma lesão visualizada ali do seio cavernoso.
o coronal T2, ele já mostra que essa lesão já delimita um pouco melhor do que no T1, e a gente observa até que tem um halo aqui de um hipossinal bem marcado, englobando aqui, parece que engloba também o sifão carotídeo, sem estenosar. E aqui no corte axial é a mesma intensidade sinal, um hipossinal também que a gente observa aqui nessas células etimoideias posteriores, e aqui mostrando um componente aqui já intraorbitário, se insinuando ali para a gordura intraconal orbitária à esquerda. No flare, a lesão tem aqui um sinal hipo também, que também é semelhante à lesão encontrada ali nas células etimoidais. A difusão, eu não tinha aqui o ADC, mas esses focos aqui caíam o sinal no mapa de ADC. Então, tinha alguns focos que tinha a difusão restrita, não totalmente. E aqui no T1 3D, sem contraste. E aqui o pós-contraste, houve um realce. Aqui parece até que tem uma lesão que ela parece que estende além do que a gente viu no T2, né? Algo mais infiltrativo. E olha o realce também aqui, paquimeníneo, né? Aqui na fossa média, mais aqui do lado direito, a gente observa um realce também importante. Uma lesão parece ser bem infiltrativa, né? E também tem uma alteração aqui, o osso também tem uma alteração de sinal no osso também, dali do esfenoide. Bom, assim, juntando dados clínicos, né, que foram relevantes para esse caso, o paciente tinha uma palidez cutânea mucosa acentuada. Exames laboratoriais dele revelaram uma pancitopenia com presença de linhagens percussoras no sangue periférico, né, que seriam aí o aumento do mielócitos e metamielócitos. E o diagnóstico era de um sarcoma mieloide, né, o chamado cloroma. O sarcoma mieloide ele pode ocorrer durante o transtorno hematológico, mas ele é visto precedendo a desordem em 35% dos casos. No caso, se tratava de uma leucemia mieloide aguda, né? Foi confirmado com uma biópsia de medula. Então, o paciente já apresentava os sintomas, né? Tanto clínicos quanto o achado aí, que foi realmente ali ao nível dos seios cavernosos. Então, falar um pouco de sarcoma mieloide, é um tumor sólido extramedular, constituído por células precursoras hematológicas. A grande maioria vai ser encontrado em jovens até 15 anos, né? Sendo que é também uma apresentação rara, né? Suspeitar principalmente em pacientes já com diagnósticos, fechado de leucemia, né? Comete mais a mieloide aguda, em torno de 3 a 10%. Então, assim, é bem baixo, mas um paciente com leucemia, com sintomas neurológicos, é importante lembrar sarcoma mieloide, se for uma lesão extradural, lembrar dessa apresentação para um dos principais diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, antigamente era chamado de cloroma, por quê? Né? O cloroma vem do latim, né? Cloro significa verde. Então, como era uma lesão com alto teor de mieloperoxidase, em algumas células imaturas, algumas linhagens, quando exposto ao sol, ele ficava verde. Então, já se fazia o diagnóstico ali com a peça cirúrgica, né? Quando tirava o tumor, colocava ao sol e já ficava esverdeado. Só que esse achado só é encontrado em 70%, então esse nome caiu em desuso e passou e também era chamado de sarcoma granulocítico, mas algumas linhagens não são granulocíticas, então atualmente se usa o termo sarcoma mieloide. Os diagnósticos diferenciais incluem o meningioma, o linfoma e hematopoiese extramedular, né? Tem alguns indícios que podem auxiliar nesse diagnóstico, por exemplo, o meningioma, você consegue observar aquela vascularização em raios de sol, né? Que vê talvez aí tentando janelar ali para a gente ver um tronco, um pedículo vascular calibroso com as estrias, que eu não consegui aqui a foto para mostrar. O linfoma, ele tende até a ser um diagnóstico mais comum do que o sarcoma já é bem raro, então se o paciente não está em vigência de uma leucemia, né, pensar aí
provavelmente mais no linfoma. Olha aqui também um realce dural bem alongado, bem extenso. E hematopoese extramedular, mas que geralmente está nos contextos de pacientes com talassemia, com anemia falciforme, e também a massa na ressonância, ela apresenta um hipossinal mais marcado no T2. Os achados da RM, né, para o sarcoma mieloide, de hipo a iso em T1, heterogeneamente iso a hipointensa em T2 e flare, a hemorragia é comum, frequentemente restringe a difusão pela sua alta celularidade. Aqui é um esquema da Osborne mostrando o sarcoma granulocítico, aqui a apresentação é extradural, né, lembrando aí o aspecto do meningioma, ele também pode ser encontrado intraaxial, aqui é o nível de núcleos da base, hipotálamo, aspofisária, e aqui, como a gente viu no caso, a apresentação ali acometendo os seios paranasais, né. Aqui um caso da literatura mostrando uma tomografia, um paciente também com diagnóstico fechado já de leucemia, apresentando sintomas visuais ali à esquerda, e identifica uma lesão com necessidade de partes moles captantes de contraste, né? Bem exatamente, e aqui também uma realce aqui no interior do seio esfenoidal esquerdo. Esse aqui foi um caso do Quintador, durante a residência que eu cheguei a acompanhar, só que isso aqui foi foto, o paciente chegou lá com um exame em filme e eu acabei tirando a foto para poder documentar. Era um paciente masculino com cefaleia pós-TCE. Então, aqui no T1 já apresentava aqui uma lesão de base dural ampla, né, extraaxial, fazendo um pouco aqui de compressão nos giros corticais. No T2 a gente evidenciava que foi exatamente onde ele teve o TCE, um hematoma subgalial e, por coincidência, aqui um achado de imagem que foi essa lesão extraaxial aqui, que aqui o isossinal em T1, o hipossinal em T2, ele realçava bastante, tinha um realce bem forte, e aqui também um pouco dessa extensão leptomeningia, né, também desse... tudo, né, aqui, a captação leptomeningia aqui bem extensa. Aí aqui o T2, esse corte aqui não pegou muito bem, não deu para ver muito a restrição à difusão, mas aqui mostra o real significativo. Então, o paciente não tinha sintoma, né, mas depois quando ele fez o primeiro exame, depois ele fechou como uma leucemia mieloide aguda. Então, foi um achado. Aqui outro caso da literatura, olha só como é que lembra um meningioma, mas observa como que tem um realce leptomeningio extenso. Eu citei aqui a cauda dural ela é pequena, né? Então, assim, isso aqui é um realce paquimeningio extenso, exuberante, e o paciente aqui, ele acabou tendo o diagnóstico também de leucemia. Aqui na ATC, para mostrar, geralmente a massa tende a ser hiperdensa, espontaneamente densa. Aqui já tem um acometimento aqui frontal do osso, e aqui ela está envolvendo aqui a porção do seio sagital superior, né? E aqui um edema bem acentuado. Outra apresentação aqui, a massa espontaneamente densa, né? E mostrando aqui vários acometimentos extradurais aqui, né? Geralmente é visualizado até mais de um. A apresentação intraaxial que eu citei, né, muito mais rara do que a extraaxial, mas só para demonstrar. E é isso, gente. Muito obrigado, Luana. Casos muito legais. Só naquele caso que você mostrou, naquele coronal T1, parecia que os ossos estavam todos meio infiltrados, né? Você vê que tinha substituição no T1, a gordura estava substituída por célula neoplásica. Mas, cara, casos muito legais, parabéns. Show. E eu vou, então, agora apresentar dois casos. Vou tentar ser um pouco mais rápido. Tá, eu vou mostrar, então, primeiro... são dois casos lá dos servidores, aí a ressonância a gente conseguiu fazer fora, porque lá a gente não tem. São dois casos mais neurológicos, então se alguém da neurologia quiser falar alguma coisa também. O primeiro caso é um homem de 63 anos com distúrbio de movimento. Ele foi atendido no ambulatório de distúrbio de movimento dos servidores em janeiro de 2012. Ele tinha uma queixa de tremor de cabeça iniciada há 4 anos. Evoluiu com um tremor de mãos em repouso e cinético, e 5 meses após o início do tremor, ele percebeu que tinha também um distúrbio da marcha. Não teve quedas,
tem uma arritmia cardíaca desconhecida, que ele não sabe qual é, fazia uso dessa medicação, fez uma ressonância na época que foi interpretada como achados inespecíficos, e no exame físico ele tinha um tremor de mãos em repouso e em movimento, que predominava na mão direita, e um tremor leve da cabeça. Não tinha bradicinesia ou rigidez, e houve melhora do tremor após ajustar a medicação antiparkinsoniana. Em novembro, começar com propranolol. Em 2014, ele retornou ao ambulatório se queixando de tremor, e agora também com perda de memória. E ao exame, ele tinha uma marcha normal, um tremor leve e simétrico nas mãos, em repouso e em movimento, iniciado primidona. E aí tem no final da consulta, que o próprio paciente quase que se deu o diagnóstico para a gente, mas antes de eu passar para as imagens, algum neurologista quer comentar alguma coisa dessa clínica? O que seria inicialmente? Cristiane ou Gabriel, vocês querem falar alguma coisa? Ele tinha alguma história de exposição à medicação, exposição laboral? Não tinha nenhuma história de exposição a nada, nenhuma droga, nada que pudesse estar causando essa síndrome parkinsoniana nele. E ele tinha história familiar? Então, na família, a avó dele tinha um relato de um tremor que nunca foi assim mais investigado, e ele tem uma história familiar para frente que eu vou falar depois. Vou só mostrar as imagens, mas assim, inicialmente você pensaria, não parecia muito doença de Parkinson, né? Parecia, acho que mais ou um transtorno ou um tremor essencial, ou algo do tipo, né? E ele repetiu a ressonância em 2014, e as imagens são essas. Você vê que tem uma atrofia do cerebelo, né? Uma associação das folias, tem umas áreas extensas de gliose no compartimento supratentorial, predominando periventriculares. E, além disso, ele tem esse hipersinal nos hemisférios cerebelares. Os pedúnculos cerebelares médios estão afilados e com hipersinal. Aqui o pedúnculo cerebelar superior também comprometido. E aqui só para mostrar que no coronal T2 que ele tinha realmente um grau de atrofia cerebral que era desproporcional para a idade dele. E você vê aqui também essa alteração de sinal aqui nos pedúnculos. Nada captava contraste nem restringia a difusão. E aí a história que, na verdade, que eu falei que o paciente se deu o diagnóstico foi que parece que no final da segunda consulta ele disse que tinha que sair porque ele ia cuidar do neto que tem retardo mental. Aí, quando ele falou isso, deu um estalo na neurologista, a Mariane Spitz, que estava acompanhando ele, que aí, isso aí, ele praticamente selou o diagnóstico de fractas, né? Que é um parkinsonismo, que é uma doença que não é tão... é meio subdiagnosticada, que é um distúrbio do movimento relacionado à pré-mutação do X frágil. Geralmente, você pode ter até 39 mutações desse nucleotídeo. Pacientes que têm entre 55 e 200 têm a pré-mutação, e a partir de 200 é acima do X frágil. Só lembrando que o X frágil ele é a principal causa de retardo mental, e a incidência nos homens portadores chega a 40%. E é interessante que quem descreveu inicialmente essa possibilidade foi um pediatra que percebeu que era muito comum tremor nos avós dos pacientes, em especial no homem, nos avós dos pacientes com X frágil, né? Na clínica, o grande diagnóstico diferencial é o tremor essencial, né? Eu esqueci de falar que na patologia você tem essa degeneração espongiforme da substância branca, então por isso que você tem uma atrofia desproporcional dos hemisférios cerebrais, e você com o tempo pode evoluir também essa inclusão citoplasmática que eu falei, ela também deposita muito nos hipocampos. Então, assim, mais de 40% desses pacientes em algum momento
evoluem com déficit cognitivo ou um quadro demencial franco. Né? E os achados por imagem hipersinal nos pedúnculos cerebelares médios e no esplênio do corpo caloso são os dois principais que vão fazer parte do critério diagnóstico major. E você pode ter atrofia do cerebelo na ponte, nos hemisférios cerebrais e na substância branca supratentorial. Para um radiologista, o diagnóstico principal diferencial é a atrofia de múltiplos sistemas na forma cerebelar. E o que pode ajudar a diferenciar na imagem é que a atrofia de múltiplos sistemas, ela geralmente compromete o núcleo olivar inferior e ela achata o contorno anterior da ponte. Porque o frácteis, ela atrofia a ponte, mas sem tirar aquela barriga que a ponte tem. Enquanto o frácteis, ele poupa um pouco o verme cerebelar e tem um comprometimento da substância branca supratentorial. Aqui, só passando rápido os critérios diagnósticos, eu já falei aqui na parte da imagem, e desse artigo da Neurology, mostrando, assim, eu esqueci de falar que o nosso caso também tinha isso aqui, ó. Ele tinha um hipersinal. É engraçado, eu não estou achando a imagem aqui, mas ele tinha um hipersinal também no esplênio do corpo caloso, que também é muito descrito, entra como critério major para diferenciar de atrofia de múltiplos sistemas. Aqui só um caso mostrando vários casos de comprometimento do esplênio do corpo caloso, atrofia cerebelar e o hipersinal dos pedúnculos cerebelares médios, nesse caso de frácteis também. Então, esse caso aqui é uma mulher de 43 anos, destra, professora de nível médio, sofreu um TCE após queda da escada em 2003. Ela ficou internada por 10 dias no CTI de outra unidade. Durante a internação, ela realizou a ressonância magnética e ela recebeu alta com dificuldade para andar devido à paresia e perda da destreza na perna direita. Ela disse que os sintomas foram melhorando um pouco com o tempo. As imagens da ressonância da época são essas. É uma ressonância, parece até um exame de uma ressonância bem antiga. O pessoal que trabalhou com Vectra sabe que o nome dele deveria ser Fusca, né? Porque de Vectra não tem nada. Isso aqui são imagens de densidade protônica. O que a gente observa é que ela tem um comprometimento importante da substância branca dos hemisférios cerebrais, uma areazinha aqui que parece uma formação cística, tem alteração nos lobos temporais, mas nem tanto, e esse hipossinal aqui no T1. Aí essa paciente ela procurou depois, em 2013, o Hospital dos Servidores, porque ela evoluiu com uma paresia na perna esquerda, distúrbios no movimento e declínio cognitivo progressivo, impactando as atividades diárias. A paciente ela era intelectualmente, ela era professora ela era bem desenvolvida intelectualmente. Da história patológica pregressa, só alteração menarca tardia, infertilidade, nenhum problema de saúde importante na família e sem histórias de casamentos consanguíneos. No exame físico, ela tinha uma apraxia ideomotora, que predominava no braço esquerdo, um reflexo palmo-mental e um reflexo mentoniano exaltado, e tinha tetraparesia, que predominava na musculatura proximal, uma espasticidade, leve dismetria, reflexos vivos, quer dizer, uma síndrome de liberação piramidal. Fora tiques vocais, alteração na propriocepção. Nos exames de sangue, evidenciaram um aumento do FSH e do lactato, e ela realizou uma nova ressonância magnética, que foi essa daqui. Alguém da radiologia quer comentar os achados de imagem dessa ressonância? Celso, você quer falar alguma coisa? Bebeto, não sei. Robertinho? Oi. Achei muito interessante dessa evolução que você está falando aí. E bonito caso, o outro também muito, muito bonito. E eu acho que a discussão que você fez da questão do diagnóstico inicial é fundamental. Quando você estava falando, eu pensei mais em acometimento cerebelar. E achei bem interessante essa colocação que você fez, justamente dessas outras possibilidades, né? A gente só faz esse diagnóstico se a gente souber da existência deles. Então, achei super interessante. E acho que esse aí é um caminho também
que deve ser parecido com o segundo caso. O que chama a atenção é que nesse, não sei quanto tempo tem de... Um foi 2003 e esse agora que você mostrou é de que ano? 2013, são 10 anos de evolução. Ou seja, 10 anos de evolução, onde você tem uma alteração da substância branca, principalmente de uma maneira bem intensa, né? Parecendo até um vanishing da substância branca, né? Com acometimento muito grande, muito importante. E quantos anos tem a paciente? 40 e pouco, 42, 43. E é uma doença que tem quase com certeza uma alteração aí genética grande, nessa questão com aparecimento um pouco mais tardio aí na idade adulta de alteração de substância branca, né? Uma leucodistrofia mais a questão do adulto nesse sentido, levando uma atrofia bem marcada, eu acho. E aí, quando você pega no estágio mais avançado, essas doenças fica um pouco perdido na questão da real comprometimento para poder fazer um diagnóstico diferencial melhor. Mas acho que o caminho é por aí. Eu realmente não sei o que é, né? Mas acho que eu pensaria aí nessa questão da faixa etária, questão do acometimento mais de substância branca. Em 10 anos você ter esse comprometimento muito grande com uma lavagem quase que intensa da substância branca nesse paciente. Exatamente. É uma leucodistrofia cavitária, né? Aquilo que eles chamam de melting away, a substância branca foi derretendo, literalmente, né? E o Gabriel, que está ouvindo aí, ele que na época foi que examinou a paciente e ele correu atrás, ele conseguiu fechar o diagnóstico. Na época, parece que quando viram o primeiro exame no outro hospital, alguém pensou em Cadazil, mas eu acho que para Cadazil ali estava meio fora porque poupava um pouco relativamente os lobos temporais, né? E Cadazil é exatamente o oposto, ele pega mais lobo temporal e cápsula externa. Não, e além disso, a questão do Cadazil, até, desculpa, Robertinho, acho que eu ia até colocar como essa questão do diagnóstico diferencial, pode até pegar um pouco da substância branca ali do polo temporal, até nessas imagens mais avançadas você tem um pouco mais. Mas você tem lesão tipo stroke, né, também, não é só a alteração de substância branca, né, você tem um comprometimento, às vezes, de cortical e principalmente quando começa você tem ali cápsula externa, né, você tem a ponta anterior, isso aí é uma coisa muito mais na substância branca, uma leucodistrofia de adulto de substância branca é que você teve uma lavagem, né, um vanishing da substância branca no exame de 10 anos, muito, muito importante. Exatamente. E aí estou tentando aqui passar. Aí só mostrando o afilamento difuso já do corpo caloso, que pode ser até por degeneração valeriana, não necessariamente. E como o Celso falou, isso aí já é o end stage, né? Já é o estado final da doença. Você vê que muito hipo no T1. Aí o diagnóstico, como o Celso falou já, o Gabriel conseguiu mandar de alguma forma para a própria Van der Naap fazer o teste e veio essa mutação homozigótica. Eu acredito que ninguém lembre de cabeça o que isso significa, mas aí fica a dica de qual foi o diagnóstico final. Fala aí, Gabriel, o que você conseguiu mandar esse caso para a Van der Naap, né? Mandei na época, eu entrei em contato com ela por e-mail mesmo, né? Porque o curioso dessa doença, tem várias coisas curiosas, mas uma delas é que o diagnóstico, apesar de poder ser fechado mesmo com o teste genético, ele é feito com a imagem, né? A ressonância dá o diagnóstico. E aí, na época, a gente desconfiou, né, estudando das degenerações císticas associadas à leucodistrofia, leucocefalopatias. E aí eu mandei um e-mail para ela com a descrição do caso, mandei as imagens e ela me respondeu que provavelmente era e que faria o teste. A gente deu um jeito de extrair o DNA, mandou via FedEx na época, foi uma confusão, mas o negócio chegou lá e ela fez o teste e entrou dentro da coorte de lá para acompanhar esses pacientes, né? Uhum. Então, fechou o diagnóstico, o Gabriel conseguiu contrabandear o material genético do paciente e era mesmo a forma do adulto da doença da substância evanescente, o Vanishing White Matter Disease, né? Que é uma das leucodistrofias mais comuns na infância, e ela era previamente conhecida como ataxia cerebelar com hipomielinização, mas que em até 15% dos casos pode ocorrer
em adolescentes e adultos jovens. Tem essa patofisiologia que eu não vou entrar em detalhes, até porque a gente não sabe muito isso mesmo, né? E uma coisa interessante que é bem descrito nessa doença é que ela tem uma piora neurológica que é induzida por estresse físico ou psicológico, né? E essa paciente, as 2 vezes que ela procurou atendimento foi quando ela teve um TCE e depois ela descompensou de novo quando ela se separou do marido. Em mulheres, tem uma forte associação com insuficiência ovariana precoce e infertilidade, e no diagnóstico diferencial, como o Celso tinha comentado, outras leucoencefalopatias que podem cavitar no adulto, né? Aqui são os critérios da própria Van der Naap para o diagnóstico, né? Você vê alteração da substância branca, mas o mais importante é isso que a gente comentou discutindo o caso, é que é tanta desmielinização que a substância branca passa a ficar com o sinal do líquor no flare, né? Que são essas áreas de cavitação, que foi o que levou a sugerir o diagnóstico na imagem, né? E aqui só para mostrar um outro caso da literatura também, você às vezes pode ter também aquele aspecto meio de tigroide ou de pele de leopardo, que você tem essas linhas de substância branca preservada no meio das áreas de hipomielinização, né? Mas, então era isso. Algum comentário do pessoal da radiologia? Celso, Bebeto, ou mais alguém? Então tá, então vamos partir para o próximo caso. Quem vai falar, então eu vou deixar de dividir a tela. Agora a Cíntia vai mostrar 2 casos lá do Américas. Né, Cíntia? Tudo bem aí? Isso, tudo bem. Deixa eu compartilhar aqui então com vocês. Então, boa noite, meu nome é Cíntia, eu sou residente lá do Américas, eu vou mostrar 2 casos para vocês hoje. O primeiro é desse paciente de 5 anos que veio para a gente. Ele já veio, na verdade, tratado de outra unidade. Ele teve um aumento de volume perorbitário em maio de 2018, passou por 4 consultas oftalmológicas e aí foi feito um ATC que demonstrou uma lesão de partes moles na órbita esquerda. Foi feita cirurgia, foi submetido à cirurgia. O laudo histopatológico foi de tumor maligno de bainha do nervo periférico com áreas de diferenciação rabdomioblástica, que é o tumor de Triton. Fez o tratamento com quimio, radioterapia, que não teve resposta, ele acabou progredindo. E aí foi feito um tratamento direcionado para rabdomiosarcoma, e daí ele vem para a gente com aumento também de volume e da órbita da região perorbitária esquerda, e veio para a gente com um bom estado geral, regular, só estava hipocorado, o exame neurológico normal, parecido da oftalmologia, tinha edema e hiperemia palpebral superior e anterior no olho esquerdo, córnea conjuntiva sem alterações, campo visual era normal, nenhuma alteração outra visual. O que ele tem de história patológica pregressa significativa é que tem neurofibromatose tipo 1, ele é o terceiro de 4 irmãos saudáveis, não tem história familiar, mas ele tem as manchinhas café com leite. Ele estava em uso dessas medicações, a supirida ele estava tomando por conta de agitação psicomotora, que é o neuroléptico, e esse aqui é o primeiro exame com que ele chegou na nossa unidade. Então, ele já tinha passado por todo aquele tratamento, já tinha tido o diagnóstico de tumor de Triton, já tinha feito quimio, radioterapia, cirurgia e tudo mais. E aí, ele chegou pra gente com essa lesão aqui, esse é o termo sagital, na região orbitária, que remodela o assoalho da órbita, tem um isocinal no T1, hipersinal no flare, rechaça o reto medial e é indistinguível, indissociável do reto lateral. Também aqui no coronal T1, que está aqui no cantinho, também indissociável do reto oblíquo inferior. Aqui a gente tem focos de restrição à difusão. No enxir coronal a gente tem uma noção da amplitude que tem a lesão. E
E o paciente com a visão preservada nesse caso. Aqui a gente tem o T1 com pós-contraste, que a gente tem impregnação aqui da lesão. Aqui a gente consegue ver algumas fibras do reto lateral. E esse paciente foi submetido, então, a um reestadiamento, foi feita tomografia, biópsia de medula óssea, já que o rabdomiosarcoma, ele pode infiltrar a medula óssea. Foi feita histologia licórica, todos eles já eram negativos. O paciente apresentou dor ocular intensa, foi iniciado dia 21 a QT. E foi feita uma reavaliação. Nessa reavaliação, que é a que eu estou mostrando para vocês, a doença estava estável. A gente tem a mesma lesão, basicamente, não teve muitas alterações, também dissociável do reto inferior e do reto lateral. A gente tem aqui o T1 e o flare à direita. No T1 coronal, a gente tem uma noção da extensão da lesão, que aparece afilar e remodelar aqui o assoalho da órbita. Não fica muito distinto as fibras que a gente via do reto lateral. E essa é uma comparação, na verdade, está bem semelhante. O realce ficou um pouco mais intenso, mas o tamanho da lesão bem semelhante. Então, ele foi avaliado, a doença ficou estável, apesar do paciente apresentar o estrabismo convergente. Foi feito o QT de resgate, e depois dessa QT de resgate foi feita uma reavaliação e a doença estava em progressão. Então, a gente viu um aumento, na verdade, temporal. A gente tem aqui de agosto, outubro e dezembro. Dá para ver que a gente já diminuiu o espaço da gordura conal. Tem um índice, começa a se aproximar um pouco mais do reto superior. Então, essa lesão teve aumento. A gente vê rechaçando e remodelando mais a parede medial da órbita, rechaçando aqui o reto medial. A gente vê um aumento também das dimensões da lesão, está mais evidente. Tem mais restrição à difusão. A gente vê alguns focos e aqui agora está mais evidente. E o realce contraste ficou um pouco mais heterogêneo. Então, assim, esse paciente veio progredindo, apesar do tratamento, estacionou a evolução por um tempo, mas aí está nessa progressão. O que foi decidido? Fazer a exéresis da órbita, à esquerda, foi feita a cirurgia, ele foi reoperado. O novo laudo histopatológico veio com rabdomiosarcoma embrionário, com 10% de necrose, infiltração neural e de gânglio parasimpático, que já fala de pior prognóstico. E daí, esse é o exame pós-operatório. A gente tem as exéresis aparentemente sem lesão. Aqui tem um pós-contraste, não tem nenhum realce, tem uma área com realce. No flare a gente já não vê mais a lesão. E depois dessa cirurgia foi feito acompanhamento, o paciente ficou em tratamento para dor. E aí, em fevereiro, foi feita uma reavaliação. Estava tendo uma área mais vermelha no olho, foi feita a reavaliação. E no exame, a gente encontrava esse tecido novo aqui, que a gente consegue ver no flare, com restrição à difusão, no canto externo da órbita. E com realce, essa aqui é a subtração, e o T1 coronal FET, a gente vê que tem realce pelo meio de contraste, sugerindo recidiva. Esse exame aqui de abril, a gente consegue ver que esse é a tomografia já pós-contraste. A gente consegue ver a extensão intracraniana com um realce aqui na região frontal, passando aqui para a fossa média e para a região do seio cavernoso, aqui na fossa temporal média. Tem como se fosse uma extensão pela fissura orbitária, e aí a gente vê um aumento expressivo da lesão. A lesão aumentou bem de tamanho, um realce bem mais heterogêneo. Já em junho agora desse ano, essa é a lesão com uma extensão massiva para tanto intracraniano quanto extra. Essa lesão cresceu bastante, apesar do tratamento todo feito, com extensão aqui, tanto para a região da face aqui lateral,
para o espaço mastigador, para a fossa nasal. E aqui a gente vê também intracraniano já destruição óssea expressiva, com realce bem heterogêneo pelo meio de contraste. Esse era um caso de rabdomiossarcoma, como a gente sabia desde o início, mas para a gente explanar um pouquinho do que se trata. É um tumor maligno de células musculares esqueléticas, que é o mais comum em crianças, é o tumor de partes moles mais comum. Representa 5 a 8% dos tumores da infância, sendo que acomete muitos pacientes abaixo de 5 anos, 40%, mas mais frequente na raça branca e levemente mais frequente no sexo masculino. Tem um crescimento rápido. Esse paciente teve um crescimento progressivo de início um pouco mais lento, mas que cresceu bem rapidamente, como a gente viu no final. E tem associação com neurofibromatose tipo 1, que o caso do paciente tinha também. É mais comum na cabeça e pescoço, 40% dos casos. Massa de tecidos moles tem realce variável. A TC é melhor para mostrar destruição óssea ou remodelamento, embora na ressonância a gente tenha conseguido ver também. E a ressonância ela vai mostrar melhor a extensão intracraniana e infiltração perineural. Nesse caso, que a gente já tinha um diagnóstico do paciente, ele já estava em tratamento paliativo, esses últimos exames, a ressonância já não seria mais apropriado mais por questões clínicas mesmo. E o exame do pescoço é importante para avaliar a adenopatia metastática. No caso, quando a gente recebeu o paciente, já depois do tratamento inicial dele, tinha 2 linfonodos no segmento, nível 2B, que tinham uma captação um pouco elevada no PET, mas que não estava claro se eram metastáticos ou não. A patologia tem 3 tipos, o embrionário, que no caso é o do paciente, é o mais comum, e de 70% a 90% é na cabeça e pescoço. Esse tipo ocorre mais em crianças e é o mais central. Tem algum comentário? Eu tinha até chamado a Ana Patrícia para falar alguma coisa, mas você praticamente já falou tudo. Ana Patrícia, se você tiver, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria assim, só acrescentar a título ilustrativo, né, que normalmente esses tumores, esses rabdomiossarcomas na infância, eles são centrados no espaço mastigatório. Esse daí veio com uma apresentação bem incomum. Parece, e eu digo parece porque a gente não teve acesso ao primeiro exame dele, mas que esse tumor poderia ter a sua origem na musculatura reto inferior do olho, né? Pela indissociação que ele tem com o reto inferior no primeiro exame feito com a gente na rede, que no caso foi até no Hospital Pasteur, nem tinha sido no Hospital das Américas. Ou seja, é muito raro e essa criança, quando foi atendida antes de ir para o Pasteur, até tinha recebido um tratamento quimioterápico e radioterápico que não eram os mais adequados para ela e levou uma maior dificuldade depois dos colegas da oncologia pediátrica e da radioterapia prescreverem um tratamento mais adequado para ela, né? E aí, assim, foi uma pena porque tentaram uma coisa heróica de fazer a exenteração orbitária e ver se conseguiam salvar a vida dessa criança, e não só não conseguiu, como depois progrediu muito rapidamente, né? Infelizmente. E aí, outra coisa que eu queria ressaltar também para o pessoal mais novo é que os exames de cabeça e pescoço têm que ser sempre feitos com aquisições T1 verdadeira espinheco, sem supressão de gordura, pré-contraste, porque a gordura ajuda a gente a delimitar melhor a lesão. Vocês devem ter visto, principalmente depois da ressecção, da exenteração orbitária, que ficam artefatos muito grandes nas sequências com subtração de gordura e a gente pode ter dúvida na hora de interpretar as imagens, né? Então, esse foi um exame que foi feito para o cérebro e não voltado para a órbita.
Senão a gente teria que ter feito T1 espinheco nesse exame sem FET7 antes da injeção do contraste. Só isso. Isso aqui, o que facilitou foi que tem a subtração, né? Que a gente consegue ver que o realce é real. Isso. Mas esse já é esse daí já é outro, Cíntia, depois daquele primeiro, entendeu? Onde a gente ficou meio na dúvida. Isso que a Ana falou é importante. Até que eu assisti uma aula daquela Patricia Hudgens, ela falava exatamente isso, que tem que ser o melhor contraste que você tem na cabeça e pescoço é onde tem gordura. Então você tem que ter um T1 sem supressão, que às vezes você vê melhor. Ela mostrou casos que você via melhor no T1 sem contraste do que depois do contraste. Assim, é fundamental você realmente ter sequência T1 sem FET7 antes de você injetar. E em relação a esse caso, parecia um filme de horror, né? Cada exame, cada controle que você fazia, o negócio ia piorando, assim, caso bem triste, né? Isso, o Dr. Curtin fala duas coisas. Uma é fat is our friend, né? Que a gordura é nosso amigo na hora de interpretar as imagens. E outra coisa que ele fala é que é o evil gray no T1, né? Ou seja, o cinza mórbido no T1. Então, pode passar para o próximo, Cíntia, por favor. O próximo é um caso de um paciente de sexo masculino, 22 anos, com história de cefaleia holocraniana, pior à esquerda, já há 3 meses, ao pronto-socorro. E durante o atendimento ele apresentou um episódio de ausência, Oi? Seu áudio está picotando, não sei se... Deixa eu ver. Ele já tinha feito várias visitas em pronto-socorro ao longo desses 3 meses, por conta da cefaleia. E aí foi solicitada a tomografia. O primeiro exame que ele fez foi esse aqui, no dia 5. E a gente consegue ver que tem uma massa com sólido cística. A gente vê aqui o realce importante do componente sólido no pós-contraste. Parece ter alguns focos sem realce no interior da lesão, mas uma massa sem captação e com edema bastante efeito de massa. A gente consegue ver nessa terceira imagem aqui bem que o lobo frontal parece se insinuar para o lado contralateral, seria uma herniação subfalcina. E no dia seguinte ele fez essa ressonância que mostra melhor essa lesão sólido-cística. A gente consegue ver que tem 2 componentes císticos aparentemente diferentes, com conteúdos proteicos diferentes. A gente vê esse de baixo provavelmente com conteúdo proteico maior, com um sinal mais alto no T1. A gente tem, nessa lesão, no FLE, a gente consegue ver um pouco edema ao redor. Tem flavoides aqui no T2, que a gente vê aqui à direita, com áreas císticas de permeio também dentro da porção sólida. A gente vê o componente hemático aqui, no SWI. É um tumor bem vascular. Não tem nenhuma restrição expressiva à difusão, a gente não consegue ver uma difusão clara, uma restrição clara de difusão, e aqui a gente vê o realce pelo meio de contraste. Na perfusão, a gente tem uma perfusão elevada, a gente vê que essa porção sólida aqui... Oi. Um comentáriozinho, volta ali, no mapa parecia que a lesão restringia a difusão. Você não achou que no mapa a lesão está restringindo a difusão, não? Eu achei bem parecido com o restante do parênquima cerebral. Não sei. No laudo saiu também sem restrição à difusão. Mas a gente vê que tem uma perfusão aumentada. Esse componente sólido tem uma perfusão bem elevada. E aí o paciente foi para a cirurgia, ele saiu de sala bem, ele tinha só a cefaleia, saiu de sala sem nenhum déficit aparente, o exame neurológico normal. E esse é o exame de pós-operatório, em que a gente viu uma ressecção ampla da lesão, tem os achados pós-operatórios com nível
tem um pneumoencéfalo, nível hemático e um maior edema aqui no parênquima circunjacente à cavidade cirúrgica. Esse caso aqui foi para patologia, é o hemangioblastoma. O que não é típico nesse caso é que ele não facilita a difusão, normalmente a gente vê isso no hemangioblastoma, mas ele tem realmente aquele componente sólido cístico. O hemangioblastoma também não é comum hemisférico, que é o caso desse paciente. A gente costuma ver mais em fossa posterior, e corresponde a 7% dos tumores de fossa posterior no adulto. 95% vai estar ali, em fossa posterior no cerebelo. Supratentorial não é comum, como é esse caso. Quando acontece, é mais comum ser em região de nervos ópticos ou quiasma do que no próprio hemisfério cerebral, que era o caso do paciente. Normalmente, ele é esporádico, mas pode acontecer em associação com o von Hippel-Lindau, que foi o que eu falei em uma outra reunião. Ele normalmente é sólido cístico, 60%, pode ter o cisto tanto peritumoral quanto intratumoral, e 40% vai ser sólido. É um tumor benigno, grau 1 da OMS, que foi ressecado e o paciente segue bem. Tem algum comentário? Não, então, só um comentário que eu estava... quando você tiver dúvida se a lesão restringe ou não a difusão, você tem como medir o mapa de ADC. Você vai para o ROI e você mede... E uma coisa que eu achei interessante é que a literatura sempre fala... Eu estou insistindo tanto na questão da difusão, porque, como você falou, a literatura sempre fala que o nódulo sólido do hemangioblastoma ele tem difusão facilitada, né? E esse paciente não tinha. Mas, segundo quem operou ele foi o Jorge, o neurocirurgião, que falou que a macroscopia era muito clássica de hemangioblastoma e a patologia depois confirmou que era hemangioblastoma. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Bebeto, Celso? Eu quero falar o seguinte: isso aí não entra nem no diagnóstico diferencial, que é um troço tão raro. Hemangioblastoma é um tumor da fossa posterior, em princípio. Isso aí, e tinha para ir para o lado do ganglion, uma coisa desse tipo. Isso é uma coisa extremamente rara. Você não pode sair daqui da reunião para os residentes achando que ele vai botar hemangioblastoma como diagnóstico diferencial em todo tumor captante de contraste na periferia do cérebro. É uma coisa muito rara isso. Não é um padrão. Bebeto, e outra coisa, né? Não é nada em relação aos aspectos de imagem de radiologia para o hemangioblastoma. Isso aí não tem nada. Ele não facilita a difusão. Nada, né? Não tem aqueles vasos, ele tem poucos vasos. Isso aí. Exato. Nada. E assim, existe alguma... porque eu não totalmente desconheço, não sei, talvez você possa saber alguma coisa ou alguém outro. Existe algum poder de confusão em relação ao laudo histopatológico? Essa pergunta que eu estou me fazendo. Talvez não ser um hemangioblastoma. Fazendo essa pergunta. Até perguntar a Cíntia, que ela que acompanhou o caso, quando que foi feito esse exame, se já tem algum follow-up, porque hemangioblastoma, teoricamente, se você tira unidos, né, você pode ter uma recidiva até em outro lugar, né? Quando alteração vascular efetivamente. Né? Me pareceu também, concordo com o Roberto, tem difusão restrita, acho que achar pelo olho não é o caminho, tem que se medir e tem que ter certeza comparando com o parênquima contralateral. Me pareceu muito escuro, acho que tem que medir. Né? E hemangioblastoma, pelo fato dele ter vasos mal formados, a difusão é facilitada. Não sei como é que é o aspecto do que é descrito em literatura do hemangioblastoma supratentorial. Né? Então, se ele foge das características, até um pouco que a gente tem aí em paralelo do ependimoma, que foi lá o primeiro caso. Então, acho que primeiro é saber exatamente se já tem algum acompanhamento, né? Porque recidiva ele não tem, é bem recente, o paciente foi liberado, ainda não tem um follow-up.
ele chegou a fazer uma ressonância pós, sim, eles discutiram esse caso no board. Em princípio, a ressecção foi bem sucedida, o paciente está completamente assintomático e o pessoal do COI acha que, em sendo hemangioblastoma, como você falou, a ressecção é curativa, né? Mas eu não sei se já saiu o histopatológico. Quer dizer, eu acredito que sim, que tenha saído o histopatológico definitivo, porque o pessoal já está assumindo que não vai precisar fazer nenhum follow-up. Mas como o Bebeto falou, lesões císticas e sólidas superficiais assim, está longe de ser típico isso, né? Seria mais comum seria um ganglioma, algum dos gliomas superficiais, né? Com certeza. Mas o laudo histopatológico definitivo ainda não saiu? Não entendi. Não, eu acredito que tenha saído sim como hemangioblastoma, porque o pessoal do COI já deu alta para ele. Eles não fariam isso sem um histopatológico definitivo, né? No prontuário tá escrito. Eu não sei se eu não vi realmente o laudo histopatológico, eu vi o descrito em prontuário. Tá, mas assim, eu acho que independente de qualquer coisa, acho que é um ensinamento a gente saber que existe hemangioblastoma supratentorial. Acho que o que vale ressaltar aí, acho que a Cíntia é a pessoa que pode nos responder, até porque de ter feito uma avaliação dessa literatura dos hemangioblastomas supratentoriais, como que é a característica de sinal, se ele foge um pouco dessa característica de sinal ou não, e principalmente quais são os grandes diagnósticos diferenciais, né? Acho que o Bebeto falou, eu vou com ele 100%, né? Eu vou errar aí sempre, porque sugerir hemangioblastoma, nesse aspecto, acho que às vezes não tem como. Acho que, né, Bebeto? O que você acha? Também. Eu acho que não estaria nem do meu diagnóstico diferencial. Agora talvez entre, depois que eu vi esse aí, posso botar lá no finalzinho, mas isso aí, em princípio, é um tumor tipo ganglioma, um tumor dessa natureza. Então tá, pessoal. Já são quase 9 horas, então eu vou deixar o outro caso que era bem interessante para a próxima reunião. Então é isso. Não, Robertinho, parabenizar a todos aí, quem preparou, e estimular o pessoal a trazer casos. O objetivo dessa sessão, que a gente já tem há algum tempo, é mostrar casos interessantes e ser mais objetivo na apresentação, né? Não é uma aula, não é uma exposição muito extensa. Acho que o que o pessoal faz no musculoesquelético, a gente trazer para cá, acho que seria interessante, porque abre a oportunidade de a gente ver mais casos, a gente depois procurar diagnósticos diferenciais, isso estimular uma leitura, um estudo posterior. E fica um negócio muito mais dinâmico, muito mais legal. E esses casos ótimos a gente tem que sempre ver e aprender. Sim. Obrigado. Tá certo. Então tá, pessoal. Então, boa noite aí. Até a próxima, até mês que vem. Obrigado aí por todo mundo que participou. Boa noite.